Olá, bom dia, pessoal. Confirmem para mim, por favor, as partes técnicas. Vocês me ouvem bem? Legal, obrigada, Adriele. Obrigada, Bruna. Como de costume, eu vou esperar um minutinho para os nossos colegas se juntarem a nós e já inicio, tá bom? Bom, vamos lá. Em respeito a vocês que chegaram na hora, já vou começar, e aí os colegas vão se ajuntando. E começaremos aqui a discutir esse tema tão importante, essa data extremamente relevante para o comércio. Então, sejam bem-vindas ao nosso webinar de estratégias para dominar o Dia do Consumidor 2025. Eu sou a Sabrina, eu sou especialista de comunicação aqui na Edrone, e hoje a gente vai. Bom dia, Priscila, bom dia, pessoal que está chegando. E hoje a gente vai explorar as oportunidades de venda que essa data ela oferece. Então, se você já começou a trabalhar ou tem aí o seu plano de ação para esse período e quer conferir aqui comigo se as suas ações estão o que falta, né? Talvez alguns pontos de melhoria, ganhar alguns insights para aplicar e já aproveitar no próximo sábado, no dia 15, e quem sabe no próximo mês, a depender da sua estratégia. Esse momento vai ser bem útil para você. E se você também está aí na última hora, um pouco perdido, querendo dica do que fazer, para não perder essa oportunidade, fica aqui comigo que eu acredito que eu tenho dicas e informações bem legais e bem relevantes para você. Tá? Até o final desse momento do nosso bate-papo, eu acredito que você vai estar bem melhor preparado. Isso porque eu trouxe insights baseados em dados que vão ser extremamente valiosos para a sua estratégia. E eu vou mostrar como e quais ferramentas Edrone podem te apoiar nesse processo. Além de compartilhar top 3 campanhas que realmente funcionam para aumentar suas vendas. E, como eu sempre trago aqui, a gente tem compartilhado esse suporte nos últimos webinars. A gerente da sua conta, para todos os clientes Edrone que estão aqui me acompanhando hoje, vai separar um momento para conversar com você, analisar a sua conta, analisar a sua estratégia atual, hoje focada aqui no Dia do Consumidor. Então, assim, é esse suporte que eu já considero rico nos últimos encontros, hoje, assim, está valendo ouro, porque vai ser focado no grande dia, que já está chegando, e além do suporte, porque a Edrone sempre vai além aqui no que oferecemos para você, temos um bônus especial, então fica comigo, ali no meio da apresentação, eu já revelo para você o que, que é, mas está relacionada a um canal de comunicação extremamente famoso aqui no Brasil e que pode ser um grande diferencial na sua comunicação, tá bom? Então tá, vamos começar. Mas antes, vamos esclarecer um ponto que pode ser uma dúvida para alguns de vocês. Dia do consumidor versus dia do cliente. Estou falando da mesma data? É a mesma coisa? Não, pessoal, são datas diferentes, com origens diferentes e propostas diferentes também. Não vou me alongar em história, mas vou explicar para vocês basicamente em que consiste cada um. O Dia do Consumidor é o próximo dia 15 de março.
E ele tem um contexto histórico que se inicia lá nos Estados Unidos. Ele não se iniciou como um dia, uma data comercial, mas estava atrelada a uma medida de políticas públicas, levando em consideração os direitos dos consumidores. Essa ideia ela foi difundida através dos anos para outros países, né? Ganhou força a partir do momento que a ONU também implementou essas políticas e nos últimos anos, ela vem sendo trabalhada e potencializada como uma data comercial. Já o Dia do Cliente, ele é uma data nacional, então o Dia do Consumidor, ele é conhecido mundialmente, já o Dia do Cliente, ele é uma data nacional, surgiu, se eu não me engano, no ano de 2003, ele é uma data criada pelo marketing, e vai acontecer em 15 de setembro. As duas datas, elas podem ser usadas de forma complementar. Porque uma vez que o Dia do Consumidor, que é o próximo dia 15, ele tem um foco maior em capturar e ativar compradores, o Dia do Cliente, que acontece em setembro, ele é mais focado em quem já está na sua base e em ações de fidelização. Então, é interessante que o que você começar agora, você trabalha ao decorrer do ano para que quando chegue setembro você possa também aproveitar essa data da melhor forma e focando no que é o principal propósito dela. Para vocês terem noção de como o Dia do Consumidor ele é importante, ele é considerado, devido à relevância que ele veio ocupando nos últimos anos, como a Black Friday do primeiro trimestre. Então, assim, é um momento extremamente aquecido para vendas, e você pode se perguntar: eu trabalho dia, semana ou mês do consumidor? E assim como a própria Black Friday, em decorrência da relevância que ela foi ocupando e da consciência dos consumidores em relação a esse período, ela deixou de ser um dia, uma semana, e hoje se expande por meses, né, em muitas vitrines. Assim também tem acontecido, e é uma tendência que, a cada vez que essa data fique mais conhecida, o período de vitrine também se expanda, eu posso trabalhar dia, semana ou mês. Independente da sua estratégia, né, do tempo, o que vai afetar esse tempo? Provavelmente o esforço que você tem para investir, seja o esforço tempo, esforço recurso, quanto você se planejou em relação a estoque e outros aspectos da sua loja, mas o que é importante você ter em mente? Que, independentemente se eu vou fazer por uma semana, por um mês, ou se eu só vou aproveitar o dia, mantenha uma presença consistente. E eu vou te mostrar como estar presente antes, durante e depois no contato do seu cliente, e use técnicas que garantam conversão, especialmente quem vai trabalhar períodos mais curtos. Você precisa ser mais assertivo em relação à escolha de ferramentas e automações que vão trabalhar para você, para extrair o máximo dessa data. Eu trago aqui um exemplo de como as grandes marcas elas se preparam para esse momento. Um exemplo é da Samsung e da GoPro, que ano passado esperaram o Dia do Consumidor para fazer um maior desconto em um aparelho, no caso era o Samsung Galaxy, que era lançamento, e eles esperaram essa data para fazer aí praticamente 50%, metade do preço do produto. E quem estava acompanhando também esperou essa data, porque eles fizeram uma campanha que eu vou mostrar para vocês lá na frente, mas relacionada à antecipação, que é você comunicar ao seu cliente o que você planeja para esse dia, para ele também se organizar e o grande dia ser um sucesso para os dois lados, certo? Além de trazer um dado relevante do mercado, eu trago aqui dados específicos da Edrone, que mostram, se a gente olhar, por exemplo, faturamento por loja dos nossos clientes, que nesse período se engajaram em fazer ações voltadas para o consumidor, tiveram um faturamento médio aí acima de R$200 mil. Aqui eu trouxe mais ou menos quais foram os segmentos ali, os top 3 segmentos que mais observaram aumento no seu faturamento, o que comprova aí que todos os esforços direcionados para esse momento têm um retorno comprovado.
E aí, o que também tem um peso importante nesse retorno, nesse resultado? Você investir em campanhas de engajamento antes da data. Então, se, por exemplo, a sua base ela já vem aquecida ali de Black Friday, de Natal, você tá conversando com sua base, você está gerando interação. Chega aqui, a chance dessas pessoas interagirem com você, interagirem com a sua oferta, já saberem do seu histórico, é muito maior. A chance do seu retorno é muito maior aqui. Mas, lembrando o que eu disse ali em cima, um dos focos também do Dia do Consumidor é ativar os clientes que estão inativos. Então, olhe essa oportunidade, além de captar novos inscritos, né? Como que você investe na sua base? Engajando a sua base e captando novos inscritos. Exatamente, Priscila. As pessoas elas ficam ansiosas. É um ótimo momento, a gente vai ver mais à frente, para trabalhar gatilhos emocionais, tá? Então, usem e fiquem atentos a essa dica de marketing. Inclusive, é algo que a gente vai falar mais à frente também. Mas o blog da Edrone tem muitas dicas mais voltadas para essa parte de marketing que vocês podem aproveitar nesse período, tá? Fica aí como dica. E mais uma dica é o nosso último webinar que nós conversamos especificamente sobre como conquistar e fidelizar clientes. Lá eu falei um pouco com vocês, se temos participantes que estavam na semana passada, talvez vão lembrar, de quais são as ferramentas que eu posso usar para captar e quais são as automações especificamente que eu posso usar para reter, né? E talvez fidelizar, tornar esse cliente um defensor da minha marca. Aqui a gente fala sobre as 7 novas automações da Edrone. Então fica a dica para vocês darem uma olhada, confiram o material, acredito também que pode ser agregar valor à nossa conversa de hoje. Sabrina, um mês é tempo suficiente para eu ter um resultado legal? Consigo trabalhar, talvez pensando aqui até menos de um mês? Será que vale a pena? Pessoal, vale muito a pena. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo baseado em período, tá? Então, extensão de um mês. Essa data específica foi de Dia dos Pais, que a Zorba trabalhou, mas os resultados foram incríveis, tá? Então, só para mostrar para vocês que vale a pena. Mais de 1.000 clientes novos em um mês. E atenção aqui para o impacto da Edrone também. Então, nessa ação que a marca planejou para o mês do Dia dos Pais, com as ferramentas e com as nossas soluções, praticamente 50% ali do que ela teve de retorno foi graças ao que foi utilizado da Edrone. E eu deixo também como dica, a gente tem uma página de cases de sucesso, esses materiais eles estão lá disponíveis para vocês como inspiração e melhor detalhados também, aqui eu trago só uma prévia. Mas se vocês verem esse caso, vocês vão ver que eles ativaram 4 automações, dentre elas, recuperação de carrinhos abandonados. E qual que é um dado interessante que a gente vê sobre isso? O abandono de carrinho, ele é um desafio do e-commerce. Ele sempre está lá. Ao decorrer do ano, a gente vê que essa média, ela varia de 50% a 80%. Mas em datas mais aquecidas, datas mais fortes do mercado, esse número ele tende a subir, né? Então, aqui, ó, para o Dia do Consumidor, a taxa média de abandono de carrinho do ano passado, esse dado, tá? Ele pode ultrapassar 70%. Então, se a gente pega esse range de 50% a 80%, é um número bastante alto. E por que isso acontece? Eu tenho um maior tráfego mesmo nesse período, mas eu tenho promoções intensas. Os meus concorrentes estão todos trabalhando nessa intenção. E o meu consumidor tem essa ação de pesquisar. Ele chegou no seu site, ele pesquisou, ele encontrou um produto, mas talvez ele pensou, bom, né? Talvez você fez ali, você estruturou seu site de uma maneira bacana, você conseguiu levar ele até essa etapa de adicionar o carrinho e quase finalizar a compra. Mas aí ele lembrou, poxa, será que eu não encontro melhor em outro site, melhor no quesito preço, um custo-benefício maior para mim? E aí ele abandona esse produto, vai para outro site,
esse é um dos motivos que o abandono de carrinho acontece. É normal, tá? Esse é um dos comportamentos esperados do cliente para esse período. Eu só tenho que me preocupar em minimizar esse efeito. E como que eu faço isso? Tendo uma campanha de resgatar esse cliente de uma forma humanizada, de uma forma inteligente, tá? Então, a partir do momento que você cuida desse colateral, você pode ficar despreocupado que a automação vai estar trabalhando para você. E uma dica extra, use tom de urgência, tá? O usuário aqui, ele está decidido, tá? Você já levou ele até a etapa ali de quase comprar. Então, agora você precisa estimulá-lo a concluir e concluir com você. O usuário, o consumidor, ele quer comprar, tá? No último webinar, nossa última conversa, eu trouxe alguns dados de e-commerce para vocês, e hoje eu repito aqui esse gráfico, que mostra uma estimativa do aumento do faturamento pelo e-commerce no período de 10 anos, então isso tende a crescer, e isso também reflete o comportamento do consumidor, que está cada vez mais online, ele opta cada vez mais pela compra digital, né? Pelo e-commerce, varejo online. Ele prefere o varejo online a um varejo físico. E, dando uma olhada nas categorias de interesse, temos 3 que se destacam. E aí, a gente vê celulares, móveis e eletrodomésticos. Algo legal de se pensar, e que eu refleti um pouco nisso lendo essa pesquisa aqui, é que às vezes a gente bate o olho e já pensa, tipo, eletrodoméstico, ele quer comprar, então, fogão e, sei lá, fogão, geladeira, coisas do tipo. Não está errado, tá? De fato, é a categoria, mas o que a gente, como e-commerce, precisa pensar também? No que está relacionado a isso? O que leva esse desejo dele de compra por móvel, por eletrodoméstico? Então, o consumidor, ele está pensando no ambiente físico dele, ele está pensando no espaço, ele está pensando em bem-estar, ele está pensando em como talvez otimizar e automatizar o dia a dia dele, facilitar o dia a dia, ele está pensando em se modernizar, e isso abre espaço para que você pense em como o seu e-commerce pode se interligar com essas categorias também. Então, por exemplo, se eu trabalho com decoração, se eu trabalho com bens para objetos, para ambientes, não sei, velas aromatizadas, se eu vendo caixas organizadoras, se eu vendo acessórios de tecnologia, se eu vendo fones de ouvido, se eu vendo aparelhos que são sem fio, sabe? Isso abre oportunidades para que você também consiga se relacionar, se logo de cara você não vê o seu segmento em grandes pesquisas, tá? E com certeza o seu nicho também tem chances de faturar nesse período, desde que você faça uma comunicação certa e saiba levar os benefícios corretos para o seu cliente, saiba quebrar as principais objeções que ele teria para fazer uma compra com você. Então, beleza. Acredito que até aqui eu mostrei para você a importância dessa data e o porquê você não pode ficar de fora. É importante que você participe ainda há tempo, sendo sua estratégia de curto ou de médio prazo. E agora, como que a Edrone pode te ajudar com isso? Eu vou trazer aqui algumas ferramentas que nós temos, inclusive lançamentos, que você já pode aplicar no Dia do Consumidor, e tendo como objetivo principal atrair novos clientes, reativar seus clientes inativos e estimular os clientes que já estão ativos, já estão participando. Essas ferramentas, eu quero que vocês pensem que elas estão baseadas em 3 pilares que eu preciso manter para esse Dia do Consumidor. Eles vão balizar as minhas ações. A primeira é programar ações para pré, durante e pós-evento. É aquela frase, né? É uma expressão, preciso saber chegar e eu preciso saber sair também. Então, tenha essa noção de completude nas suas comunicações.
chegue ao cliente e também saiba quais ações você precisa fazer quando finalizar, né? Você vendeu, é um final feliz? É um final, mas o feliz mesmo é você conseguir engajar esse cliente e mantê-lo com você, fidelizá-lo. A gente vai aprender como fazer isso. Mostre o que sua marca está preparando para o grande dia. A gente já conversou e eu volto a reforçar. A antecipação, ela é essencial, tá? Criar essa história e tornar a sua base, né, o seu contato participante do que você está fazendo. E pensando também na parte do seu site, da estrutura do seu site. Qual é uma ferramenta que não pode ficar de fora nesse momento? Usam sites, tá? Para estimular o cadastro de clientes. Pessoal, até aqui tudo bem? Posso continuar? Vocês estão acompanhando? Legal, perfeito, muito bom. A Bruna, ela me acompanha, a Bruna, ela é especialista de Customer Success aqui, ela está no chat com a gente também. Então, se vocês tiverem dúvidas, dúvidas inclusive mais técnicas aqui em relação à plataforma, podem mandar, que ela está me auxiliando hoje, tá? Para a gente fazer uma apresentação mais dinâmica, uma vez que a gente tem bastante informação para conversar. Então, vamos lá. Você, primeiro, precisa decidir se você vai fazer ações de curto prazo. E curto prazo, eu estou considerando que você vai fazer ações para o dia do consumidor ou para a semana, né? Que já estamos aqui na semana do consumidor, você vai aproveitar aí os próximos dias. Ou você vai fazer ações para o médio prazo, contando, então, esse início, né, de mês consumidor até o final de março. E, definido isso, a gente pode pensar em quais ações têm mais peso para esses momentos. Lembrando que as ações de curto prazo, elas também servirão para o médio. Então, tipo, eu trabalhei isso aqui nesse período curtinho, eu posso continuar trabalhando na de médio prazo, mas as ações de médio prazo são um pouco mais difíceis de eu aplicar num período tão curto. Talvez depois eu possa entender como segmentar e como utilizar esse movimento que eu tive no curto aqui, mas vamos focar que as de curto servem para o médio, mas o médio é para quem tem um tempinho mesmo para se debruçar nessas ações, beleza? Então, o que são as de curto prazo? Restam poucos dias. O foco precisa ser em ações imediatas e de alto impacto, que são promoções relâmpago, engajamento instantâneo, então aproveitar esse touch point com o cliente que está acontecendo, que ele acabou de comprar, ele acabou de falar com você, isso é importante nesse momento. Reativação de clientes quentes, então quem passou pelo seu site, quem interagiu com o produto, quem deixou um produto no carrinho, e automações para conversão rápida. O tempo aqui ele é muito importante, o tempo de reação da sua marca que vai definir, muitas vezes, se você vai conseguir vender ou não. Porque o cliente ele está ali, está todo mundo disputando a atenção dele, ele tem muitas ofertas, e você precisa se diferenciar e deixar o tempo a seu favor. Para as ações de médio prazo, existe mais tempo para você estruturar estratégias, tanto pensando em melhorias para o seu site. Então, dando um spoiler, se no ponto 1 eu vou trabalhar só com um pop-up aqui, um timer pop-up, para médio prazo eu consigo colocar um banner, consigo colocar algo que vai ser menos invasivo a comunicação, mas vai ser mais consistente, a informação está sempre lá paradinha e eu vou captando esse cliente aos poucos. É um momento para você construir relacionamentos, uma vez que você tem mais tempo para se comunicar aí de uma forma periódica com o seu cliente, e também utilizar estratégias multicanais. Então, se em um momento eu vou falar com ele só por e-mail, talvez eu possa falar com e-mail, chat, WhatsApp, pensar em como integrar a sua comunicação. Começando, então, pelas ações de curto prazo. Trouxe 5 pontos para a gente discutir. Smart Resend para e-mail. Então, pensando que você mandou uma promoção relâmpago, vai acabar logo, é algo que você quer que o máximo de pessoas vejam e interajam. O Smart Resend é uma nova funcionalidade IA da Edrone que você pode acionar ao enviar uma newsletter.
E aí, o que acontece? Se eu envio uma newsletter hoje, 11 da manhã, e eu tenho X taxa de abertura, faltou um tanto de pessoas para abrir, amanhã, 11 horas, ele vai reenviar esse e-mail, essa newsletter, para as pessoas que não abriram. Já é comprovado o nosso retorno que isso aumenta a taxa de abertura desse e-mail e em consequência dessa abertura, né, derivam ali outras ações. Então, ele abre seu e-mail, ele interage com o seu conteúdo, ele vê o seu produto, ele clica no seu botão, no seu CTA, é direcionado para o seu site. Então, a abertura do e-mail é o primeiro passo para que ele compre de você. Então, essa simples ação de acionar o Smart Resend pode ser um grande diferencial já nas suas ações. Segundo, pensando no engajamento instantâneo. Como eu falei, o final da compra, ele não é o final feliz. O final feliz é que eu mantenha esse cliente engajado comigo, conversando comigo, e depois que ele fez um pedido, é um momento ideal para que eu pergunte para ele como foi a experiência dele com a minha loja. Isso aumenta a minha credibilidade. Ter opiniões no Google influencia quem vai escolher a sua loja, quem vai comprar com você. E lembrando dos 7 novos fluxos prontos de automação que nós oferecemos, o pedir opinião, né, pedir avaliação no Google é um deles. Então, logo após a sua compra, o cliente fazer uma compra, você pode mandar uma mensagem para ele votar ali, fazer uma avaliação para você e aproveitar esse engajamento, tá? Terceiro ponto, suporte rápido. Pense também no customer care, pense também na experiência que o cliente vai ter com o seu site, com o seu suporte. Esse é um momento de maior fluxo, então revise os seus treinamentos, revise a sua equipe de suporte, revise questões de gestão de crise, como que você pode lidar com imprevistos, como o próprio nome diz, né, eles acontecem, não tem como a gente fugir do erro às vezes, mas tem como a gente gerir como vai lidar com isso da melhor forma, proporcionando uma boa experiência para o cliente, talvez contornar algo que seria uma crítica, né, algo negativo para sua marca em algo positivo, reveja essas questões. E se mostre disponível, faça a gestão da expectativa, as respostas automáticas, elas estão aí para isso, né? Enquanto a sua equipe não pode, o seu agente não pode efetivamente ajudar e atender o seu usuário, crie respostas automáticas que vão fazer ele ali saber por quanto tempo que ele está esperando, que você está ali, você vai dar atenção para ele, isso faz a diferença, isso traz um conforto e um cuidado para o cliente, tá? Timer pop-up, pensando também em promoção relâmpago, pensando em gatilho de urgência, pensando em acionar no seu cliente ali a sensação de, caramba, não posso perder isso, eu não posso deixar para depois, porque vai acabar o tempo. Talvez ali mostrar também, através das comunicações, a saída desse produto, as pessoas que compram esse produto, talvez, não sei, ter uma área de prova social no seu site relacionada a isso, tudo isso vai ser algo que trará força para esse gatilho de perda. Não quero perder, quero me beneficiar disso aqui. E uma das ferramentas que a gente tem hoje para vocês é o Timer Pop-up, que nada mais é do que um pop-up. Então, pensando ali na experiência on site. Estou navegando na sua loja, rodei um pouquinho a página, popou para mim uma janelinha. Nessa janela eu tenho a minha mensagem, tenho o meu desconto, tenho o meu timer, que no caso vai ser um cronômetro ali contando quantos dias ou quantas horas faltam para aquela promoção acabar, convidando ele a se inscrever para garantir um cupom e já forneço ali o cupom para facilitar e tornar essa compra mais rápida. Beleza? E último, não menos importante, e é inclusive aqui que eu trago o bônus especial para vocês. Hoje no iDrone vocês conseguem integrar o WhatsApp à sua conta e planejar aí fluxos personalizados para compor a sua comunicação. Então, por exemplo,
conseguimos atrelar hoje as comunicações de recuperação de carrinho abandonado por e-mail mais o WhatsApp. Então, vamos supor, já enviei, abandonou, teve abandono de carrinho, já enviei um e-mail e vou esperar um tempo, vou esperar um dia, posso complementar essa comunicação por WhatsApp, que é um meio extremamente difundido. É claro que eu preciso fazer isso de uma forma não invasiva, e inteligente, mas é algo que funciona muito. E eu deixo como bônus para vocês o seguinte: se você é cliente Edrone, ainda não possui, não utiliza esse canal, hoje nós estamos oferecendo a integração do WhatsApp para você, para sua loja, com 100 mensagens grátis já para você utilizar no Dia do Consumidor, ou nesse período que você escolher trabalhar. A sua gerente de conta, além de pensar numa, olha só, além dela pensar numa estratégia com você, revisar a sua estratégia para esse dia, ela vai te ajudar com essa questão aqui do WhatsApp. E se você é nosso cliente, já ativou o WhatsApp na sua conta, nós vamos ativar um fluxo específico personalizado para você, tá? Considerando aí uma segmentação avançada, vendo certinho quais são os clientes mais. Qual é a forma mais assertiva de você atingir os seus clientes com um fluxo segmentado e pensado para você, tá bom? Então, você que está aqui comigo online, fique ligado, tá? Que a sua gerente de conta vai entrar em contato com você. Quero, legal, Luciana, boa. E aí funciona, gente, funciona um case de sucesso em relação ao uso específico do WhatsApp, é a Sara Chofakian. Eles tiveram um resultado muito legal no ano passado, no mês das mães, que ela usou uma estratégia que juntou comunicação por newsletter e comunicação por WhatsApp, tá? Para um público segmentado. E aqui que está a beleza também de segmentar, de refinar sua comunicação, falar com as pessoas que você sabe que são as mais ideais, digamos assim, para receber tal tipo de mensagem, tá? Com base ali no comportamento, com base na segmentação que você definir. Ela teve uma taxa de abertura de quase 60% e os resultados de venda foram consequência também desse público escolhido. Deixo também como dica para vocês verem como a Sara Chofakian utilizou essa estratégia, tá? Então, beleza, pessoal. Ações de curto prazo. Passamos por todas as ações de curto prazo. E agora, entramos nas ações de médio prazo. Que a gente vai focar mais, se eu puder falar de uma forma geral, eu trouxe 4 exemplos, mas de forma geral. Estou falando de arquitetura do meu site mesmo. Então, além de on-sites e tudo mais, o que mais eu posso fazer em relação a isso? Então, o pop-up eu trabalhei num período mais curto, como eu já disse, eu posso colocar um banner, eu posso colocar um web layer que é mais discreto, mas vai estar ali o mês inteiro, talvez direcionando o cliente, às vezes, para uma página que você criou especificamente para o Dia do Consumidor, uma categoria de descontos, de ofertas ou de produtos específicos para esse momento, que você pensou especificamente para isso. Enfim, existe uma gama enorme de possibilidades que só é limitada aí, às vezes, pela sua criatividade mesmo, tá? Então, o céu é o limite do que você pode fazer com essas ferramentas. Também no médio prazo, você pode acionar e ativar campanhas de cross-selling, de upsell, pensar em como um produto visualizado ou um produto que foi adquirido, o que você pode recomendar para ele continuar comprando, que tenha a ver com aquilo, que pode ser do interesse dele, utilizando os nossos elementos dinâmicos também, do editor drag and drop. Então, existem muitas opções relacionadas a isso. Segmentação avançada para remarketing. Então, já pensando nesse público, o que você pode segmentar demograficamente, segmentar por ticket, para oferecer condições diferentes para essas pessoas e estimular que elas continuem comprando com você para complementar uma venda, dar um desconto, faça com que elas se sintam especial nesse mês.
e veja que ela foi lembrada, que você pensou em algo específico para ela. E, além disso, não só pensando nesse período do mês do consumidor, né? Também pensando em datas futuras. Então, lembrando lá que eu comentei do webinar passado, que a gente falou de captação e retenção. Eu posso utilizar esse movimento que eu tenho agora, essa base que eu tenho agora, o status de atividade atual, e identificar quais fluxos de automação eu posso já começar a ativar, ou, enfim, planejar ativação para comunicar com essas pessoas e mantê-los ali falando comigo, interagindo comigo. Lembrando que o mês do consumidor, março, né? Começamos o ano aqui no Brasil, passou o carnaval. Então, assim, é uma data muito legal para você trabalhar base, para você aquecer sua base, e ter um material rico e um material promissor para o resto do seu ano, tá? E agora é data importante atrás de data importante. Temos Páscoa, temos Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais. Então, aproveita muito essa data, pessoal. E, beleza, ó, eu garanto, eu não, os dados aqui garantem que se você fizer tudo isso, se você colocar essas estratégias em dia, em prática, para sua loja, claro, de forma estratégica, tá? Não precisa fazer tudo. A gente vai analisar a sua conta, a sua gerente vai te ajudar com isso, mas caso também você esteja aqui participando hoje, ainda não é um cliente Edrone, fica o convite para ser, mas também utilizar essas dicas de acordo com o momento da sua loja, com os recursos que você tem, analisando todo o seu cenário hoje, o que vai fazer mais sentido para você, tá bom? E a chance de sucesso são altas, e eu não estou falando muito aqui do off, né? Eu estou falando mais da parte online, o que você pode pensar em termos de estratégia, marketing e do e-commerce, mas tenha em mente que os consumidores eles ficam muito insatisfeitos quando eles enfrentam problemas de logística, por exemplo, tá? Então, atraso na entrega, ou produto, ou problemas com a embalagem do seu produto, se o produto está violado, se você manda um produto que é diferente do que você anunciou, se ele tem dificuldade em se comunicar com a sua marca, se ele tem dificuldade de cancelar um produto. Então, pense também em toda essa logística, em toda essa estrutura, em toda a arquitetura do seu site, toda essa parte técnica, que a gente não está falando tanto foco hoje, mas que é extremamente importante para que a sua estratégia esteja um completo sucesso, tá? Porque não adianta, não é que não adianta, mas assim, você pode fazer uma linda campanha online, e aí chega na parte final, que é a parte do usuário receber, do cliente receber o seu produto e ele ter ali uma frustração, sabe? Então, pense com cuidado em ambos os momentos. E lembre-se, mais uma vez, falando aqui desse fluxo que é poderosíssimo, que é o pedir avaliação do Google. Por que eu falo para vocês utilizarem esse fluxo? É muito simples de ativar, tá? E dados mostram para a gente que boas avaliações no site aumenta, influencia diretamente as suas vendas, porque as pessoas, elas são influenciadas por prova social, tá? Se outras pessoas mostram que estão gostando, que gostaram da experiência que tiveram com você, que o seu produto é bom, de qualidade, é confiável, isso é muito positivo para sua marca, isso aumenta muito a sua credibilidade. Ah, Sabrina, eu tô com medo de receber, vai que alguém comenta alguma coisa não tão positiva, pode acontecer, mas o ato de você deixar essa comunicação ali, você tomar atitudes, seja em comunicação, seja em melhoria no site, seja em melhoria, enfim, na sua estrutura no geral, para mostrar que você respondeu a esse feedback, você ouviu esse feedback, você implementou e você melhorou, isso é positivo, isso mostra a sua autenticidade, tá? Isso mostra a sua confiança e a sua segurança no seu produto e no trabalho que você oferece. Então, lembrando, temos 7 novos fluxos prontos, esse é um deles, tá? Coletar avaliação do Google. Aproveitem esse momento do Dia do Consumidor para coletar avaliações e melhorar a nota de vocês no Google, melhorar o SEO também, porque
Quanto mais avaliações as lojas têm, também altera ali a posição na pesquisa, sabia? Quanto mais avaliações você tem, mais o Google entende que a sua loja é relevante, importante para aquela pesquisa e vai priorizar para você. E aí, para a gente finalizar já, indo para a parte final desse bate-papo, eu trago aqui, de forma geral, 3 ideias de campanhas para você aplicar. Então, eu trouxe as ferramentas que são legais você utilizar em cada momento, curto prazo e médio prazo, e ideias de campanhas que funcionam para antes da campanha, né, para você antecipar, e também durante ali o que você pode fazer. Então, campanhas de antecipação, mensagens, né, trabalhe por e-mail, a forma que você preferir, explicando o porquê dessa data, por que você está praticando essa data. Mostre os seus descontos, mostre os seus produtos. Para quem pretende trabalhar por mais tempo, vale fazer um storytelling. Gere essa expectativa, mostre que essa data é importante para você, mas também é importante para o seu cliente, explique por que é importante para ele, por que ele deve ficar nessa ansiedade assim de participar, sabe? Instiga ele a pensar, poxa, eu não estava nem pensando em comprar isso agora, mas talvez valha a pena fazer isso. Mostre a importância desse cliente para sua loja, torne ele mais participativo. Então, talvez apostar em newsletters, em comunicações como jogos, votações, talvez mensagens que precisam de algum complemento, imagens que estejam faltando alguma peça para ele complementar essa peça entrando no seu site. Instiga ele, sabe? Faz essas comunicações mais gamificadas, elas funcionam super bem. Faça comparação de produtos e pergunte qual que você acha que é melhor de, sei lá, presentear, não sei, talvez algumas pessoas aproveitem essa data, aproveitem descontos para se preparar para comprar. Então, pensa em diversos cenários que você pode aplicar isso. E também informe os seus clientes as datas que você vai praticar isso, os descontos que você vai utilizar, se serão progressivos, se os maiores descontos serão na data, se vão ser durante o mês, as categorias que entrarão em promoção, as categorias que você vai ter lançamento de produtos só nesse mês. E por que é importante você informar? Para o cliente também não se sentir lesado, sabe? Talvez você mostre um desconto agora e depois, mais para frente, você coloca um desconto maior e aí ele fica, poxa, sabe, eu poderia ter me beneficiado mais. Então, evite essas situações. Se você planeja dar descontos progressivos ou se realmente o seu desconto maior vai ser no dia do consumidor, seja honesto e verdadeiro em relação a essas comunicações, tá? Para que o seu cliente também não fique triste ali, não se sinta frustrado por achar que eu teve um benefício e depois ver que não. E aí, falando em benefício, é a segunda campanha que você deve utilizar. Então, a antecipação. Antes, né, um período antes ali que você pode se comunicar e mostrar o que você vai fazer. Benefício de oportunidade. De fato, as comunicações ali que você pode usar durante o dia do consumidor, durante o mês, a semana, que você preferir. Faça algo diferente do que você pratica atualmente. Ele precisa ver uma oportunidade. Se você já oferece descontos naquele range ali, enfim, não pareceu nada muito atrativo, dificilmente você vai chamar atenção. Lembre da Samsung, ela fez praticamente metade do preço de um lançamento nessa data. Tipo, foi o melhor desconto que ela deu no produto e foi um desconto muito bom. Então, tenha em mente também que você precisa fisgar o cliente ali. Tem muito concorrente do seu segmento que está pensando em como conquistar o seu cliente, tá? Da sua base. Ele precisa ser seu. Então, pense aí em como agir. Exemplos do que você pode fazer. Você pode dar voucher, né? O cupom de desconto para aqueles que vão fazer a primeira compra, pensando em quem já está na sua base, pensando em quem você conseguiu captar nesse momento. Você pode dar brinde para clientes inativos, lembrando que é um momento de reengajar quem já está aí 60, 90 dias sem interagir com você, sem comprar com você. Então, segmente esses clientes e mostre para eles que, ao realizar uma compra nesse período, eles vão ganhar um brinde especial. Faça esse cliente se sentir importante. Outra dica.
que é legal para você e é legal para o cliente também. Pense em kits ou combos para vender nessa época. Talvez seja um momento aí que você fez o estoque para o final do ano e precisa escoar, mas aqui atenção, precisa ser algo que você quer escoar e que o cliente quer comprar. Porque não adianta eu fazer, às vezes, uma promoção, tipo, leve 2, pague um, de um negócio que não está vendendo nenhum, né? Então tem que ser algo interessante. E kits ou combos, eles devem ser pensados no ponto de funcionalidade também, assim. Por exemplo, se eu vendo moda, itens esportivos, por exemplo, e aí eu vou vender um top. Então, eu faço um kit. Se eu vendo meia, eu faço um kit de meia, são algo que são coisas que são usadas assim em quantidade. Então, pense nisso também para montar os seus kits. E você pode, nesse momento, dar descontos em produtos que não saem. Daí pensando que, de fato, a sua intenção é vender isso rápido, né? Porque aí o cliente também vai ver um benefício de oportunidade. Pô, tá muito barato isso aqui, eu vou levar, vou aproveitar esse momento. E aí você torna esse momento útil também, pensando aí em estratégias de estoque e gerenciar o que você tem e gerenciar também a expectativa, o que o cliente quer comprar. Sempre dê, claro, prioridade ao que ele quer comprar. Tá? Esse é o momento para fazer boas ofertas. Não adianta dar um super desconto em algo que ele não está interessado. E o terceiro tipo de campanha são campanhas de quebra de objeção. Que são quebras de objeção? O cliente, muitas vezes, ele tem resistências que impedem ou que dificultam bastante que ele compre. Por exemplo, preço. Tá? Então, essa é uma objeção que você pode quebrar. Eu trouxe aqui objeções mais gerais, mas como que eu posso ser mais assertivo em relação a isso? Mapeando os principais motivos de perda de venda da sua loja. Você provavelmente, com os dados que você gera do seu negócio, da sua atuação, da sua operação, sabe onde estão ali os bloqueios, o que mais está dificultando o cliente comprar com você. Então, por exemplo, pode ser o seu caso, frete muito alto. Pratique um frete mais barato, um frete grátis nesse momento. Se você vende em atacado, tira o valor mínimo da compra nesse dia para incentivar o seu consumidor. E flexibilize a forma de pagamento. Às vezes a sua forma de pagamento é mais limitada, às vezes você só aceita um método ou 2 métodos de pagamento, às vezes você não trabalha com parcelamento, seja um bom momento para tentar, tá bom? Explore essas objeções e trabalhe em cima delas e segmente especificamente para os seus clientes interessados. E aí eu trouxe um dado para vocês que talvez pode ser interessante também pensar aqui em quais tipos de benefício oferecer e ali pensando em quebra de objeção. Essa semana o Serasa ele lançou uma pesquisa voltada para o Dia do Consumidor para entender ali o momento do consumidor brasileiro, o que ele está pensando para essa data. Então, sim, eles querem comprar, mas entenda que hoje nós temos um consumidor um pouco mais consciente, então ele está buscando comprar visando a vantagem. Mais de 50% das pessoas que foram entrevistadas querem aproveitar as promoções, as ofertas exclusivas, eles realmente querem sentir que estão fazendo um bom negócio, porque temos um consumidor um pouco mais preocupado com a sua saúde financeira. Bom, esse é o conteúdo que eu preparei para vocês hoje. Eu busquei trazer os insights do mercado para vocês verem a relevância e a importância de pensar estrategicamente e quanto que esses dados, que esses números, eles podem ser precisos e ricos na hora de você ativar uma ação, ativar uma ferramenta, na hora de você montar uma estratégia que seja inteligente, pensando no comportamento do seu consumidor, qual que é a tendência para os próximos dias, para os próximos meses, qual que é a tendência para esse ano, o que você deve prestar atenção. Passei ali um pouquinho como que a Drone pode te ajudar hoje, quais são as ferramentas para ambos os momentos. Talvez, e espero que eu tenha esclarecido e tirado a sua dúvida de
ágil agora ou posso me estender? Espero que isso tenha ficado claro para você também. E, no final, te lembrei de cuidar do seu site, da arquitetura, da estrutura, porque isso tudo vai contar em experiência do cliente, tá? Tenha o seu cliente como centro sempre. No nosso blog, nós temos artigos muito bons sobre isso, sobre como que você garante que o seu cliente ele saia satisfeito da sua experiência. É claro que o nosso foco principal vai ser vender, mas é muito positivo também quando os pontos de contatos que ele tem com você são satisfatórios, são positivos. É muito legal quando ele vai no Google, ele vê uma avaliação legal sua, ele entra no seu site, você já consegue oferecer um cupom para ele, caso ele vá realizar uma primeira compra, seu site é organizado, você pensou com cuidado em quais produtos selecionar, você se comunicou com ele de uma forma não invasiva, de uma forma consciente, de uma forma inteligente, você pediu licença para entrar no WhatsApp dele, porque você segmentou os clientes específicos e segmentou o momento que você vai fazer isso, tudo isso vai contar a seu favor, tá? Então, debruce um tempo e dedique um tempo a pensar sobre esses pontos. Tá bom? Adapte, passando aqui rapidinho, adapte as campanhas à política da sua marca. Não tenha medo de usar outras soluções, além de descontos. Os descontos, sim, as pessoas estão buscando por isso, elas querem ofertas, mas existem outras objeções que você pode quebrar, que vão ter igual valor para o seu cliente ou até maior, dependendo, por exemplo, do valor do seu frete, né, que é um empecilho. Nesse momento, vai ser super positivo tirar essa barreira. Use as ferramentas da Edrone, use os sites, use newsletters, use as nossas automações, elas estão aí para te ajudar nesses momentos que você precisa de agilidade, precisa de mais braços trabalhando por você. Use técnicas de marketing para fisgar o cliente, gerar uma boa compra. Como eu disse lá no início, reforço aqui, nosso blog tem muitas dicas sobre isso em relação a gatilhos mentais. E não pare só porque o dia do consumidor passou. Lembra? Antes, durante e depois. Depois eu quero reter, quero continuar trabalhando essa base. Tem um ano inteiro ainda para trabalhar essa base, para captar mais clientes, ficar cada vez mais craque em como fazer esse ciclo girar. Cuide dos aspectos técnicos da sua plataforma. E aí você cobriu todos os lados dessa estratégia, né, dessa ação, e está pronto aí para arrasar, para dominar o dia do consumidor. Tá bom? Eu agradeço muito a sua atenção. Isso aí, Priscila, já alinha com seus clientes, deixa tudo bonitinho para o grande dia e para o mês também. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, espero que essa apresentação tenha sido rica e trazido insights valiosos. Lembrando que o nosso time de CS, a sua gerente de conta, ela vai entrar em contato com você ainda no dia de hoje para discutir mais a fundo estratégias relacionadas ao dia do consumidor, com foco especial na sua conta. Isso por si só já é um super bônus. Além disso, a gente vai entender a questão do WhatsApp, se você já tem, se você não tem ainda, e quais ações vão decorrer disso aí, se você quiser ativar, tá bom? Agradeço muito e conte comigo para apoiar seu sucesso aqui na Edrone. Conte comigo com os webinars, com os conteúdos. Eu preparo esse material especialmente para você, pensando no que pode ser importante para você em cada momento, trazendo aqui as nossas novidades e trazendo insights para você aplicar no seu dia a dia. Legal! Uma semana de integração. Sou nova aqui, muita coisa para ajustar. Isso aí, Thiago, tá empolgado e a gente vai te ajudar também. Fica tranquilo. Valeu, valeu, Priscila, valeu, Astrid. Que bom que foi enriquecedor para você. Obrigada, Davi. Gente, tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem ligados no nosso Instagram, na nossa newsletter semanal também, porque é lá que eu aviso vocês sobre os novos encontros, tá bom? Tchau, tchau.